Olá pessoal, vamos ver como fazer a seleção de precipitações máximas utilizando o software Hydro da Agência Nacional de Águas e o Excel. Então, para isso, vamos primeiro abrir o Hydro. Vamos aqui a última versão do Hydro, é o Hydro 1.4. Lembrando que para abrir o Hydro, a conta é Hydro e a senha é master. Ok. Abrimos o Hydro. Eu já mostrei como fazer a importação de dados baixados da Hydroweb para dentro do Hydro, né? Lembrando que você tem que baixar o arquivo da estação de pluviométrica no formato MDB, que é para abrir aqui no Hydro. Bem, vamos agora aqui então no menu, vamos em funções, estatísticas e chuvas diárias. Então nós queremos selecionar chuvas máximas diárias anuais, os maiores valores de uma série de registros de vários anos. Então vamos aqui agora em clicar no botão, desse botãozinho aqui, consultar estações. Eu tenho um conjunto de estações aqui, de estações que eu já fiz a importação para dentro do Hydro. Então, vamos escolher uma dessas estações aqui. Deixa eu ver uma que tenha... Essa aqui tem dados consistidos de 1941 até 1999, a estação 022-45066. Vamos dar OK. Muito bem, essa daqui é a série histórica desse posto, a série de valores diários. Então, a gente observa aqui que é uma série que tem, a gente pode perceber aqui a variação anual que existe nessa chuva diária desse posto. Né? A gente vê que tem períodos aqui com picos de valores de chuva, e valores aqui acima de 100 milímetros, né, e tem os valores mais baixos. Então dá para ver que a gente tem o período chuvoso, a gente consegue perceber que tem mais chuva, e tem esses períodos aqui com pouca chuva, que é o período de estiagem. Né? Então a gente quer selecionar o maior valor de cada ano, ou o maior valor de cada período chuvoso. Então a gente vai tirar o maior valor de cada período de chuva ao longo de todos esses anos aqui. Então a gente quer o maior valor de cada ano, né? E esse ano não necessariamente precisa ser o ano de janeiro a dezembro, como eu vou mostrar a seguir. Essa série a gente vê que ela tem aqui, é bastante completa, até aproximadamente aqui 1990, 1988, 89. Depois ela tem algumas falhas aqui. Então, vamos ver como selecionar, então, os máximos a partir desses dados aqui da Hydroweb. Muito bem, nós temos aqui os totais mensais. Eu já mostrei como fazer o download desses dados e trabalhar com esses dados. A gente tem os valores mensais, os valores anuais, e aqui a gente tem uma aba que são as máximas mensais. Essas máximas mensais são os valores máximos de chuva diária de cada mês. Então, aqui no mês de fevereiro de 1941, o maior valor registrado em um dia foi de 29,2, né? E em março foi 31,8. Então, é o maior valor de um dia registrado dentro do mês. Então, isso facilita bastante para a gente selecionar os máximos de cada ano. Se a gente for, aqui a gente tem os máximos, aqui na última coluna a gente tem os máximos de cada um dos anos. Já tem aqui qual é o maior valor registrado dentro de cada um dos anos. E a gente for aqui no final, a gente vê que na última linha aqui nós temos a média, que é a média dos valores máximos, né, de janeiro, de fevereiro, de março e assim por diante. Vamos voltar aqui na coluna dos totais mensais. Se a gente olhar nos valores totais mensais, a gente vai ver que
os totais mensais nos dão uma ideia melhor de como que é a variação da chuva ao longo do ano. Então, a gente vê que, em termos médios, né, nesse posto aqui, os maiores valores estão aqui em janeiro e dezembro, com 232,9 em janeiro e 230,4 em dezembro. Né? Depois vem, se a gente for desde janeiro, então janeiro, fevereiro, março, 153, depois abril 63, 47. Então, vai diminuindo a chuva aqui em termos médios, né? Isso diminui até julho, nesse caso aqui. Depois, em agosto, começa a aumentar. Né? Quando a gente trabalha com vazões, isso a gente pode, a partir disso, definir o que nós chamamos de ano hidrológico. O ano hidrológico é o período de 12 meses, que se inicia no início do período chuvoso e vai até o final do período seco no ano seguinte. Nesse caso aqui, a gente pode dizer que começa a chover novamente, pelo menos em termos médios, começa a chover, né, começa a aumentar a chuva em agosto. Então, é o início a gente pode, não exatamente o período chuvoso, mas é o início do aumento das chuvas. Então, a gente pode definir aqui um ano hidrológico para esse posto que começa em agosto de um ano e vai terminar em julho do ano seguinte. Tá? Então, de forma que, se nós selecionarmos os valores máximos dentro desse período de 12 meses, nós vamos ter que o período os meses que mais chove, que tem maiores valores de chuva máxima, vão estar no meio desse período de 12 meses. Então, os meses aqui de dezembro e de janeiro, eles vão estar no meio desse período, que é entre agosto de um ano até julho do ano seguinte. Né? Então, dessa forma, a gente vai selecionar um único valor para cada período chuvoso. Porque se eu selecionar de janeiro a dezembro, pode ser que pode ser que eu selecione dois valores dentro de um mesmo período chuvoso. Isso não para chuva a gente não tem muito problema, porque a chuva é um fenômeno mais aleatório, mas no caso de vazão isso é um problema assim que vai causar dependência entre os valores. Mas de qualquer forma é mais correto a gente selecionar dentro desse período de 12 meses, de agosto a julho, porque para evitar que a gente selecione dois valores dentro de um mesmo período chuvoso. Então, vamos voltar aqui nos máximos mensais. Então, com base ali nos valores máximos médios, a gente vai definir o que... então, a gente vai selecionar de agosto a julho. Olhando aqui pelos valores máximos também, nos valores médios, a gente percebe o mesmo comportamento. Né? No mês de julho é o menor, tem os menores valores máximos em termos médios e começa a aumentar em agosto. Então, segue o mesmo padrão. Então, venho aqui na tabela de máximos mensais, vou em editar e copiar a série para. Vou marcar aqui, então, isso aqui... Vou salvar aqui, então, isso aqui são os máximos do posto 022.45.066, que é o posto Conceição dos Ouros. E aí, então, salvar. Com isso, posso fechar aqui o hidro. Muito bem, aqui está o arquivo que foi salvo. Vou abrir esse arquivo e vou selecioná-lo. Selecionar toda a tabela. E aí, Ctrl C, vou até o Excel, Ctrl V, colei aqui os valores. Lembrando que, no caso aqui, ele já separou automaticamente as colunas. Se não tiver separado, você tem que fazer essa separação. Então, vou só centralizar aqui. Deixa eu marcar aqui em negrito os cabeçalhos. E aqui embaixo também a gente tem os valores médios. Aqui a gente tem as máximas, essa coluna N aqui, que são os valores máximos, mas lembra que esse aqui são os máximos
de janeiro a dezembro, né? E o que a gente quer é o máximo do período, de cada período chuvoso, e não exatamente de cada ano. Tá? Então, eu vou colocar aqui uma coluna de máximos por ano hidrológico. Então, a gente vai selecionar de agosto a julho. Então, agora eu vou selecionar o máximo. Primeiro, então, o máximo de 1941-42. Então, eu vou colocar igual, máximo. Vou selecionar primeiro de agosto a dezembro de 1941. Aqui eu aperto o Ctrl e vou selecionar de janeiro a julho de 42. Então, de agosto de 41 a julho de 42, então 12 meses do ano hidrológico, o período chuvoso, o período que mais chove, ele está então no meio desse período. Fecha parênteses, deu 68,8 milímetros. E aí agora isso daqui eu posso, se eu puxar aqui para baixo, a gente vai ter 73,6, que é de 42 a 43. E assim, aí eu posso puxar isso aqui para todos os valores. Lembrando que eu vou ter que terminar aqui em 90, nesse caso aqui, vou terminar em 98, né? É o último ano aqui. A gente tem algumas falhas aqui, por exemplo, aqui, esse período aqui de 96 a 97, eu tenho apenas 3 meses com dados nesse ano hidrológico. Então, aqui eu vou descartar. Esse valor aqui eu descarto. Mesma coisa nesse outro ano aqui, que eu não tenho nenhuma informação, então descarto. Esse outro aqui também, nós temos uma falha nos meses, mas apesar de dezembro, o mês que tem dados, mas janeiro não tem, a gente está com muita falha aqui, então a gente pode também descartar esse valor. Qual mais a gente pode descartar? Vamos ver aqui outros valores, outros anos. Esse ano aqui nós temos falhas, mas os meses aqui de novembro, dezembro até fevereiro estão completos, então a gente pode manter. Deixa eu ver esse outro ano aqui. Aqui nós temos dados aqui em dezembro, em janeiro, a gente pode manter esse ano aqui. Esse outro aqui a gente vai ter que descartar. Esses dois aqui nós descartamos. Esse aqui está ok. Então você tem que dar uma olhada nessas falhas aqui para ver se não tem falhas nos... A regra é você olhar se os meses que tem... os meses com maiores valores de chuva, os meses mais chuvosos, se esses meses não estão com falhas, tá? E aí não tem uma regra muito clara quanto a isso, não. Você tem que escolher baseado em algum critério que você tenha. Bem, aqui tem um valor que está chamando a atenção, que é esse 804 aqui. 804 milímetros em um dia é um valor muito alto para acontecer em apenas um dia. Vamos dar uma olhada aqui. Ele aparece aqui, 804. Isso aqui está me parecendo algum erro. 804 milímetros seria um valor absurdamente grande. Você vê aqui os outros valores aqui. A gente deve ter aqui alguns valores que passam de 100 milímetros em um dia. 804 milímetros aqui não é um valor que... isso aqui é algum erro, talvez seja 80,4, mas 804 não é. Como a gente não tem certeza qual é o correto esse valor aqui, a gente pode, então, fazer o seguinte, vamos descartar aqui esses valores. Lembrando que aqui essa coluna de máximas aqui, a gente não está utilizando ela. Muito bem, então a gente tem aqui os valores de máximas, de chuvas máximas, né, selecionadas para cada ano hidrológico,
essa é uma maneira bem simples de selecionar esses dados. Bem, nos próximos vídeos eu vou mostrar como que a gente pode, então, trabalhar com esses dados e fazer cálculos, estimativas de valores máximos para esse posto a partir desses valores máximos.